É grande a importância de reinvestir os dividendos recebidos pelas empresas. Por isso, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quanto de dividendos eu venho recebendo nos últimos 10 meses e também vou reinvestir eles na prática junto com vocês. Então vamos começar esse vídeo. E para quem é novo aqui no canal, basicamente o que são proventos, dividendos que eu sempre falo aqui. Quando você compra ações de uma empresa, ela distribui parte do lucro líquido dela, seja a cada 3 meses, algumas todo mês e algumas a cada 2 meses. Não existe uma regra para isso. Existem empresas que distribuem mais e existem empresas que distribuem menos. E o indicador que eu uso para saber em relação a essa distribuição são dois: o dividend yield e o payout. O dividend yield basicamente é quanto você vai receber no ano referente ao valor que você pagou na hora da compra da ação, no valor da ação. Um exemplo simples aqui: se a ação custa R$10 e o dividend yield dela é 10%, você vai receber R$1 durante o ano. Isso não pode ser levado como regra específica, porque o dividend yield é baseado nos 12 últimos meses. Então ele pega ali quanto a empresa pagou de dividendos durante os 12 últimos meses e faz uma projeção para o futuro. Então o segundo indicador que eu uso é o payout. Payout é quanto por cento do lucro líquido a empresa distribui. Por exemplo, se a empresa tem o payout de 60%, significa que 60% do lucro líquido dela ela distribui em forma de proventos ao seu acionista. Então eu acho muito mais viável você olhar o payout, porque você consegue saber. Se o payout da empresa é 90%, significa que ela distribui bastante do lucro líquido. E se o payout da empresa é baixo, por exemplo, 20%, significa que ela não distribui tanto, talvez esteja retendo para crescer. Você tem que entender o que está acontecendo por trás de todos os números. Por isso, quando você for escolher uma empresa, você observa esses indicadores e vê lá, se a empresa está distribuindo pouco, se o payout dela é baixo, observe se realmente ela está conseguindo crescer. Então são pequenos detalhes que a gente tem que entender por trás de todos esses números. O foco de todo investidor a longo prazo deve ser comprar bastante ações para esse valor mensal que eu vou mostrar para vocês, para esse valor de proventos aumentar cada vez mais, e não com a visão errada que muitas pessoas têm da bolsa de valores. Ah, eu comprei uma ação a R$10, agora está valendo 15, eu vou vender e pegar R$5 de lucro. Não, é uma visão totalmente errada. Eu vou mostrar para vocês quanto de dividendos que eu venho recebendo nos últimos 10 meses. E o foco deve ser sempre aumentar cada vez mais esse valor, porque é esse valor que vai te aposentar, é esse valor que vai bancar seu custo de vida quando você alcançar sua independência financeira, é esse valor que você vai aproveitar e usar, e não ficar vendendo e comprando ação, como é o caso de day trade ou até mesmo swing trade. Como vocês estão vendo aí na tela agora, em março de 2019 foi o mês que eu recebi meus primeiros dividendos de Itaúsa. Fiz um vídeo reinvestindo eles aqui, foi o valor de R$54. Em abril, o valor foi R$1,50, só Itaúsa pagou. Em junho, o valor foi R$2,22, que foi o fundo imobiliário KNRI11, foi o KNR Renda Imobiliária. Em julho, eu recebi R$16,64, já foi um pouquinho mais, né? Que foi Itaúsa pagou, KNRI, B3SA3 e Banco Inter. Em agosto também aumentou bastante o valor, foi para R$42,85, então Itaúsa pagou um valor alto em agosto, que deu um peso maior nesse mês. E em setembro o valor foi R$19,09, em outubro R$20, em novembro R$10,34, em dezembro de 2019 R$22,76 e em janeiro agora R$44,61. Vocês percebem que o KNRI e o HGLG11 são ativos que caem todo mês na minha conta, porque são fundos imobiliários, e fundos imobiliários é todo mês certinho, como se fosse um aluguel mesmo. Então vocês podem ver aqui que todo mês HGLG e KNRI cai na minha conta um pouco referente à quantidade de cotas que eu comprei desse fundo. Então, se somar todos esses valores aqui durante esses 10 meses, dá o total de R$234,35 que eu recebi somente de proventos. Então já vou mostrar para vocês reinvestir nesse valor em mais ativos para que a quantidade de proventos mensais possa aumentar cada vez mais. Como vocês podem ver aqui também, ações representam 90% da minha carteira e fundo imobiliário representa 10%. Então eu quero aumentar a quantidade de fundos imobiliários, porque 10% na carteira eu estou achando muito pouco. Eu quero ter mais fundo imobiliário na minha carteira. Então hoje eu vou investir em um fundo imobiliário que eu vou mostrar para vocês qual que é também. Eu estava em dúvida entre dois fundos imobiliários, o ABCP11 ou o HGBS11. Os dois fundos imobiliários são de shopping centers, são sim
fundos imobiliários de tijolo. Então eu vou mostrar para vocês o que fez eu escolher o HGBS 11 ao invés de ABCP 11. Os dois são do mesmo segmento, são de shopping center, são fundo de tijolo. O ABCP 11 tem um dividend yield maior, é 0,78% mensal, enquanto o HGBS 11 é 0,48%. Eu vou mostrar para vocês aqui o que fez eu escolher. Quando você vem aqui nas características desse fundo imobiliário, você percebe aqui que ele só está localizado em um estado. Então, por mais que ele pague mais rendimento, por mais que o dividend yield dele é maior, ainda prefiro algo menos arriscado. Não que esse ABCP 11 é arriscado, não. Mas a gente percebe que diversificação não é o forte dele. Então eu prefiro muito mais esse HGBS 11, porque eu vou mostrar para vocês aqui, ele é dividido em 13 ativos em 5 estados. Então está presente no Mato Grosso, né, meu estado, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também está presente em São Paulo. Então esse foi o ponto que fez eu escolher HGBS 11 ao invés de ABCP 11. Esse shopping center que está no meu estado é esse Goiabeira Shopping Center, aqui em Cuiabá. Então até no meu estado tem HGBS 11. E enquanto a ABCP 11 só tem em São Paulo. É um bom ativo também. Eu posso comprar? Sim. Mais para frente eu quero comprar porque eu gostei que ele tem um dividend yield até bom, valor até alto. 0,78% ao mês é um dividend yield bom. Então eu vou comprar mais para frente, eu compro, mas agora eu quero comprar HGBS 11 por conta da diversificação. Então vamos comprar na prática esse fundo imobiliário. O home broker já está aberto aqui, eu uso o home broker do Banco Inter, então eu vou colocar o código do fundo imobiliário que eu quero comprar, HGBS 11. Vou vir adicionar aqui, acho que foi adicionado, pronto. Como vocês viram, o valor que eu recebi de dividendos nos últimos 10 meses foi 234 e pouquinho, 235 reais. Como uma cota só de HGBS 11 já ultrapassa esse valor, eu vou adicionar valor meu, dinheiro pessoal meu, para poder comprar pelo menos duas cotas, que vai dar 567,34 ali mais ou menos. Então vamos comprar pelo menos duas cotas desse fundo imobiliário. Ordem foi executada, então comprei dois fundos imobiliários de HGBS 11, duas cotas desse fundo imobiliário. Então eu sei que é mais um valor que vai aumentar mês que vem nos meus proventos mensais. E esse deve ser o foco de todo investidor a longo prazo, aumentar cada vez mais a sua renda passiva, os seus proventos mensais de todos os ativos que compõem a sua carteira de investimento. E antes de encerrar o vídeo, eu quero propor um desafio aqui para vocês. No meu lugar, qual você teria escolhido? HGBS 11 ou o ABCP 11? Teria ido por dividend yield alto, mas pouca diversificação, ou teria ido no dividend yield baixo, mas com mais diversificação geográfica? Comente aí embaixo qual teria sido a sua escolha e obrigado por assistir esse vídeo e rumo ao 1 milhão!